Perseguição. A solidariedade humana é um patrimônio que certamente precisa ser considerado, precisa ser reenfatizado e algo do que nós não podemos abrir mão. É impressionante que as diversas peculiaridades, identidades, referências particularizantes que existem no nosso mundo fazem com que nós tenhamos certas fronteiras e distanciamentos de diversos tipos de comunidades que traduzem assim uma certa diversidade da realidade humana, desse universo antropológico que glorifica o Deus Criador, que é tão enfatizado por Paulo em Atos 17, por exemplo, e aponta para essa universalidade do agir de Deus na história humana. Mas, ao mesmo tempo, nos traz uma preocupação quando essas diferenças levantam uma postura de oposição, de rejeição e até mesmo de ódio e explícita perseguição. Nós temos uma história humana marcada por conflitos, por opressão, por escravidão. Em diversas épocas do transcurso das realizações humanas que realmente nos assustam. E quando nós observamos a própria história bíblica, vamos ver que a identidade do Israel bíblico se define a partir da libertação da escravidão no momento em que aquele povo sofria um tipo terrível de perseguição. A fé cristã nasce nesse ambiente, uma espécie de império totalitário que tentava reduzir a zero qualquer diferença ameaçadora ao controle do imperador. Nós vamos observar que, de maneira cruel e terrível, esse cristianismo primitivo era perseguido de maneira atroz e sem qualquer misericórdia. O impressionante é que em pleno século XXI, em época de tantas realizações tecnológicas, progresso, de certa forma único na trajetória científica humana, nós temos as informações nítidas que nas últimas décadas, não só a perseguição, especialmente aos cristãos, é claro que não é unicamente aos cristãos, há minorias em vários lugares do mundo que sofrem restrições, abuso, crueldade e até mesmo assassinatos deliberados, mas o contexto da realidade da fé cristã hoje chama a nossa atenção. É impressionante que muitas autoridades do contexto mundial parecem insensíveis. Existe às vezes até mesmo uma omissão dos próprios cristãos em relação a essa situação. Nós sabemos que a realidade da perseguição é algo que as Escrituras já tinham nos falado sobre isso. E os cristãos, exatamente pela sua condição de expressarem amor ao próximo e não reagirem com violência a partir dos ensinos do próprio Jesus, muitas vezes são mais amplamente vitimizados. Não devemos temer a perseguição, não podemos ficar desanimados. A experiência mostra que o reino de Deus cresce com mais força, até mesmo no meio da própria perseguição, mas em nome dos direitos humanos, em nome da responsabilidade de fraternidade mútua, convivência entre todas as pessoas desse mundo, é necessário que autoridades, pessoas de bem e cristãos convictos digam juntamente comigo em coro bem alto: chega, basta de perseguição. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. É nesse momento que nós estamos agora nos reunindo, nessa celebração, para louvar a Deus, cultuar o seu nome, aprender da sua palavra. E a Bíblia fala que seus verdadeiros adoradores o fazem em espírito e em verdade. Então agora é o momento da gente ter foco na adoração,
abrir o coração para receber a palavra de Deus, é nesse momento que Deus quer falar aos nossos corações, nos motivar, nos encorajar a uma vida de santidade e nos trazer para mais próximo dele. Então agora, deixe de lado qualquer coisa que pode tirar seu foco, a da adoração, o seu foco do aprendizado da palavra, e vamos juntos agora adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. Assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. Mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar. Sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar e todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, menino. Todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar.
vida, pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Quando nós vivemos no nosso dia a dia, quando nós temos as dificuldades, as alegrias, os momentos de gratidão e às vezes também de pedir a Deus, de clamar a Deus, muitas vezes também esquecemos que Deus está cuidando de tudo. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar você para lembrar de que nós temos um Deus muito maior do que qualquer problema, muito maior do que qualquer coisa, seja de bom, seja de ruim, que aconteça na nossa vida. Então, esse momento de colocarmos todo o nosso coração, todos os nossos pedidos, todas as gratidões, os motivos de gratidão a Deus. Vamos juntos orar nesse momento e lembre aí de uma pessoa que precisa muito da sua oração, da minha oração, e vamos orar por essa pessoa, está bem? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu significas na nossa vida. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor é sempre bom. O Senhor, nos momentos que nós temos as nossas dificuldades, o Senhor continua agindo com a Tua bondade e com a Tua graça. E nós queremos nesse momento, dependendo desse amor e dessa graça, colocar diante de Ti os nossos momentos de sofrimento, os nossos pedidos de intercessão, Senhor, por alguém que
está passando por necessidade, está passando, Senhor Deus, por tantas dificuldades. Nós colocamos essas pessoas diante de Ti. Senhor, coloca a Tua mão de renovação, renova as forças, restaura, Senhor, os ânimos, a saúde, Senhor Deus, a situação difícil, que nós tenhamos força para lidar com tudo isso, para vencer todas essas coisas, Senhor, que o Senhor esteja presente e mostrando, Senhor, que o Senhor está agindo em todo o tempo. Nós colocamos nas Tuas mãos, nós dependemos, dizemos a Ti, confessamos, Senhor Deus, declaramos que nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo isso. E também nós colocamos, Senhor, todos os motivos de gratidão. Como é bom ter um Deus bom, como é bom ter um Deus que se preocupa com cada um de nós, Senhor Deus, que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Como é bom depender de Ti, poder compartilhar contigo, Senhor, tantas das coisas da vida, Senhor Deus. Nós louvamos, agradecemos a Ti por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós, Senhor Deus, nesse momento, em louvor e adoração, oramos em nome de Jesus. Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Ele
libertará. Libertará, libertará. Chegou o momento de abrir o nosso coração e o nosso entendimento para receber aquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer no dia de hoje. E vamos olhar com atenção e detalhe para o livro de Neemias, capítulo 5. Na verdade, vamos ver todo o capítulo, são 19 versículos, e o nosso tema de hoje será: para a crise dos nossos dias, chamem Neemias. O texto bíblico nos apresenta a seguinte narrativa. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim, sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. O livro de Neemias é um livro muito especial que nos ajuda a entender como se espera que alguém que conhece a Deus e os seus princípios deve agir e lidar
com situações que a gente imagina que não tem caminho, que não tem solução. Então vamos entender o que aconteceu. O povo de Judá, lembre-se de que nós tínhamos o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul foi conquistado pela Babilônia. Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C., o templo foi destruído e os judeus, na sua terceira leva, foram levados como cativos ali, os exilados que foram para a Babilônia. Os babilônios foram derrotados depois pelos persas. No ano 538, Ciro da Pérsia se torna o grande soberano mundial e Judá vai se tornar o que é chamado Yahud, uma província do grande Império Persa. E com isso, os judeus começam a voltar aos poucos para Jerusalém e para a terra de Judá, para a terra prometida. Vão para as áreas também que estavam ao norte, mas principalmente para Judá. E quando isso acontece, eles vêm em 3 levas. A primeira acontece no ano 538, depois nós temos uma outra leva que chega no ano 458 e Neemias vem um pouquinho mais para o final, na terceira leva, que acontece aí por volta do ano 444 a.C. Agora você imagina o que acontece com esse povo. Todo mundo está numa situação complicada, porque a terra foi destruída, passou pelos reveses das guerras, Jerusalém já não é mais a mesma coisa, a cidade está muito aí prejudicada por esses anos de abandono. Então é uma tristeza total, um momento de crise muito grande. Quando a gente olha a situação de Neemias, a gente já começa a perceber assim que muita gente às vezes imagina, né, que nós estamos jogados aqui embaixo, reféns diante da crise e que Deus, no máximo, supervisiona aí o universo, mas ele não vai fazer nenhuma diferença. E é curioso porque Deus poderia agir de uma maneira absolutamente extraordinária, entrando na cena, mas Deus resolve agir por meio de pessoas que são inspiradas pela sua condução especial. E Neemias é uma pessoa assim. Neemias estava muito bem, estava confortável, ele tinha um cargo extraordinário na Pérsia, era assessor do rei da Pérsia. E o que vai se passar? Ele recebe de Deus um chamado, uma visão especial, isso atinge o seu coração, então ele faz um plano de ação. Um plano para reconstruir os muros de Jerusalém e ser usado especialmente por Deus na restauração desse povo que havia passado por todo aquele momento de sofrimento, de exílio e de disciplina da parte de Deus. E aí ele vem. E olha que coisa interessante. O que nós temos aqui? Uma crise global. Por quê? Porque você tem um grande império cujo interesse é dominar os mais fracos e nesse domínio ter condições de fazer com que tudo concorra para o seu próprio benefício. Então existem impostos muito altos, existe uma série de exigências que são estabelecidas, então assim, Judá, como as outras províncias, baixam a cabeça para o poderio da Pérsia e não tem muito o que falar. E quando essa crise se estabelece a partir desse paradigma, né, histórico nesse momento, internamente as coisas não estão bem, porque existe uma fragilidade econômica, as pessoas que voltaram estão, na verdade, numa situação de pobreza, não existe muita expectativa e muita liberdade para fazer muita coisa, então preste atenção, a crise externa e a crise interna, algo semelhante ao que nós vemos em muitos cenários no mundo em nossos dias. Essa crise estabelecida, ela vai produzir um problema
interno entre aqueles que fazem parte do povo. E é isso que chama a nossa atenção. Na hora da dificuldade, na hora desse momento de sofrimento e tribulação, a gente pode se tornar refém de divisão, de confusão e até mesmo de fragmentação da própria comunidade do povo de Deus. E vejam o que aconteceu. A coisa se tornou tão difícil, conforme nós pudemos observar aí no relato de Neemias, ficou tão complicada que a coisa chegou, assim, a gente pode dizer, num nível absurdo, que a gente jamais poderia imaginar que pudesse chegar numa situação dessa. A gente vê que Neemias chega lá, ele tem um projeto, e esse projeto é muito impressionante, né, porque ele quer trabalhar para restaurar a defesa, retomar a moral do povo e ter condições de reconstruir esses muros, e ele vai ter todo um trabalho estratégico, logístico, muito bem pensado. E quando a gente lê o texto que nós acabamos de mencionar aqui, o povo começa a falar, olha, nós estamos em dificuldades, a gente precisa de trigo para continuar vivo. Outros, olha, a gente acabou perdendo as terras, as vinhas, as casas para poder matar a fome. Você imagina que situação terrível, a gente teve que pegar dinheiro emprestado para pagar imposto. Olha que coisa, os persas cobravam imposto muito alto. Se calcula na época que coisa de milhões, né, de dáricos da moeda persa da época, isso era cobrado e depois eles transformavam isso em barras de ouro e formavam a grande riqueza desse um dos maiores impérios poderosos da antiguidade. E aí nós vamos ver que chegou um momento que a coisa chegou no nível em que os seus próprios filhas se tornaram escravos, e as nossas terras, nossas vinhas pertencem a outras pessoas. E então você imagina, né? Qual que é a questão aqui? Preste atenção no que é tão valioso. Um dos elementos mais significativos do ensino bíblico é a verdadeira comunhão do povo de Deus, o verdadeiro relacionamento, até porque diante de Deus nós temos um projeto para ser executado. Neemias, na verdade, está aqui com esse projeto em mente. Ele tem a movimentação do Espírito de Deus para que ele venha abençoar o povo de Judá em retomar essa unidade, em fortalecer a sua situação espiritual, redefinir, né, essa relação como povo e ficar protegido e conseguir lidar com esse domínio persa e com os inimigos que estão à sua volta. E por isso a coisa mais terrível que pode haver é uma guerra interna. O fogo amigo talvez seja um dos maiores problemas que o povo de Deus tem enfrentado na história. Isso a gente vê no Israel antigo, vemos na igreja primitiva no Novo Testamento e vemos na trajetória também da fé cristã através da história. E aqui, essa situação se torna muito mais séria, muito mais grave, ao ponto não só de ter gente no desespero para poder sobreviver, como gente vendendo os próprios filhos para serem escravos, uma situação em que eles estão ali só pagando impostos e perderam tudo que tinha. A lei de Deus tinha mecanismo, por exemplo, para que ninguém ficasse numa situação de circunstância prejudicial que acontecesse na vida, que a pessoa perdesse as suas terras, perdesse tudo. Então havia um mecanismo assim de impedir que uma família caísse numa situação de miséria e pobreza absoluta, com essa consciência social, com fundamento espiritual na dignidade do ser humano. Por isso é absolutamente inaceitável. E aí é interessante, né? Não só Deus se importa com o que está acontecendo, tanto é que ele mobiliza
Neemias, como tem mobilizado outras pessoas através da história, como a reação de Neemias chama atenção. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Eu acho impressionante como nós, tantas vezes, temos as nossas emoções reféns de circunstâncias completamente inúteis e desnecessárias. O sujeito pagou mais caro por um produto lá, ele fica revoltado. Aquele produto merece a sua fúria. Ou, sei lá, o time dele não está bem no campeonato, ele fica furioso. Ou alguém riscou o seu carro, ele quase põe fogo no mundo. Mas a pergunta é se a gente fica, de fato, aborrecido com coisas que realmente importam. Neemias fica. Ele fica indignado com esse tipo de situação e ele vai agora, até pela sua posição, pela sua função, ele é uma pessoa séria. E a gente precisa prestar atenção nisso. Pessoas que têm, de alguma maneira, alguma condição de fazer diferença por aquilo que Deus permitiu que eles tivessem na sua vida, com o seu grau de influência, com a sua capacidade ou com a posição que Deus lhes dá durante um determinado período na sua vida, eles precisam tomar a decisão certa. E olha o que o Neemias faz, ele vai direto nos nobres oficiais. Olha, pessoal, que é isso? Nesse momento, vocês têm coragem de cobrar juros dos seus próprios irmãos de sangue. Ele marcou uma reunião e diz, não, olha, esse pessoal que foi vendido, nós vamos ter que trazer esse pessoal de volta. Vocês estão até vendendo os seus irmãos. E olha que coisa impressionante, né? Olha o detalhe do texto. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Então veja que nós precisamos perceber como essas situações de crise vão permitindo uma realidade de fragmentação, de quase assim de autofagia, né? Quando a própria comunidade entra num processo de destruição e reféns do nosso egoísmo e das circunstâncias nas quais a gente se envolve e não tem qualquer interesse de fazer diferença, a realidade se torna absolutamente terrível e pior do que a própria crise. Então Neemias chama atenção. A verdade de que nossa luta contra o mal é permanente e que a visão bíblica é de que o mal entra na história para sabotar o propósito maior divino, ainda que haja uma permissão divina nesse processo, a gente nunca pode se acostumar com a maldade, com o pecado, com a injustiça. E isso fica muito claro. Por isso que os profetas da Bíblia têm palavras definidas, eles têm uma atitude de confrontação disso que envolve uma injustiça real. Eles não são pessoas ligadas a meras posturas partidaristas e facciosas, não, eles estão sempre atuando por causa da justiça. Então eles dizem, olha, isso não está certo, Neemias vai dizer. O que vocês estão fazendo? Vocês, olha para onde ele chama, vocês devem andar no temor do nosso Deus. Até porque, pessoal, nós carregamos o nome de Deus, nós falamos em nome daquele que nos resgatou e nos deu as suas diretrizes e é o Deus de graça e de salvação, e agora nós estamos virando motivo de piada dos outros povos, somos motivo de zombaria. Vocês não podem continuar fazendo isso. Vamos acabar com a cobrança de juros. Vocês devem devolver as terras, as vinhas, as oliveiras, tudo aquilo que a lei tinha como uma proposta social que impedia a destruição concreta da dignidade das pessoas. É muito interessante e eles então retrocedem e tomam uma atitude concreta. E nós precisamos prestar atenção que aquilo que se constrói no reino de Deus não é apenas conversa fiada, não é só uma ideia aqui, não, é uma proposta de fazer diferença. Então,
Eles não têm uma reunião onde todo mundo achou legal e concordaram. Não, eles vão tomar atitudes muito definidas. E o que nós vemos? Nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Ou seja, a solução ela é concreta e nós precisamos tomar muito cuidado porque no momento da crise o nosso egoísmo pode ser acentuado, nós distanciamos a nossa relação com o próximo, achamos que nossa situação de se aproveitar deles está liberada por causa das circunstâncias e a gente corre o risco de perder a percepção que estamos diante de alguém criado à imagem e semelhança de Deus e, em muitos casos, que é de fato nosso irmão na fé e nos levarmos ao pensamento perigoso que tal e tal pessoa nós podemos agir de maneira inadequada, injusta, tentando levar vantagem sobre ela de maneira inadequada. Não podemos abrir mão de valores fundamentais do relacionamento humano por causa de ganho pessoal. A gente não pode abrir mão da ética para, de alguma maneira, passar a perna nos outros, ou se aproveitar do momento das pessoas. Eu acho... Muitos anos atrás eu tive uma experiência, eu tinha um carro com problemas e alguém, até mesmo de perfil religioso, usou a expressão comigo dizendo, passe esse carro para frente. Como assim passar para frente? Quer dizer, eu vou mais ou menos enganar a pessoa que não está com problema para que depois o negócio estoure na mão dele? Não se pode fazer isso. Essa postura claramente é confrontada aqui e é interessante, Neemias não deixa barato o negócio. Ele chama os sacerdotes, faz ali todo, vamos dizer, um momento de concretização formal do que está sendo considerado e faz os sacerdotes jurar, né, declarar sob juramento e até vai sacudir a dobra do seu manto, né, para essa cerimônia de confirmação de que as coisas deveriam ser assim, e ali ele faz isso, e aquele que negasse isso, né, aquele que não mantiver a sua promessa, esse homem deve ser sacudido e esvaziado, e a coisa vai na direção certa e correta. Agora, aqui nós temos a grande questão para a crise daqueles dias e a resposta foi Neemias. Para a crise dos nossos dias, mais uma vez eu vou dizer, chamem Neemias. A sabedoria bíblica é fundamental. Na primeira parte do capítulo 5, nós vemos o quê? Nós vemos a proposta de correção de Neemias, essa confrontação da fragmentação, da ruptura fraternal e até da exploração entre os próprios irmãos em função do que acontecia na crise externa e na crise interna. Mas veja bem, não é só a correção, não é só a negação do erro, existe uma outra proposta muito séria no texto, que é uma proposta de ação, postura positiva e muito ativa em fazer diferença. Vamos ver a continuação do capítulo 5. A partir do verso 14 nós lemos: Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa,
como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Como nós podemos observar, o texto do capítulo 5 de Neemias, a partir do verso 14, vai deixar claro qual que é a atitude de Neemias. Então, não se trata apenas da gente observar o que está sendo feito de errado, que precisa parar, mas a pergunta é nem só de conserto de equívocos vive qualquer realidade, é preciso construir efetivamente. É preciso fazer diferença. E aí nós temos essa questão tão interessante que envolve como é que a gente lida com as diferenças que existem entre as pessoas em função das circunstâncias. Com certeza, as pessoas são diferentes em vários aspectos. É uma ilusão imaginar que as pessoas são todas iguais, que elas têm o mesmo potencial, a mesma capacidade, a mesma condição. Isso simplesmente não se verifica, até porque certas pessoas têm uma situação de vantagem em certos ambientes e outras pessoas em outras situações. Alguns têm dons numa área, outros têm dons em outra. Tem gente que até por uma circunstancialidade acaba, vamos assim dizer, se dando muito bem na vida por causa até daquele momento histórico. Por exemplo, imagina o que é um jogador de futebol no século XX e um jogador de futebol no século III, na Mongólia, né? Essa pessoa não teria qualquer condição de fazer diferença. Então, quem nasceu no século errado, né, não pode usar as mesmas habilidades como utilizou num determinado contexto. Agora, essas diferenças que se traduzem num problema social, como é que a gente lida com isso? A Bíblia tem a diretriz. Ao mesmo tempo em que as diferenças das pessoas são reconhecidas, há uma proposta muito clara de igualdade essencial entre todos, por causa da ideia da dignidade do ser humano. Porque cada pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus, e cada pessoa é amada por Deus, e Deus se importa a ponto de oferecer a sua salvação a todos aqueles que recebem e creem na salvação trazida pelo Senhor. A gente vê que não existe nenhuma possibilidade de questionamento dessa igualdade essencial. Mas e quando as coisas saem diferentes? É muito interessante a maneira que o texto bíblico diz. Como é que lida com isso? A gente não abre mão da nossa união. Veja que a igreja, por exemplo, é o corpo de Cristo. Existe uma ideia de interdependência, ao contrário de que muita mentalidade moderna que diz o seguinte, se tem um grupo diferente do outro, a gente precisa estabelecer um conflito, acentuar essas diferenças para, de alguma maneira, ganhar aí dividendos dessa situação de oposição, de ruptura, de fragmentação belicosa. A Bíblia nos chama a aproximação, nos convida a uma troca de experiência, né? Todos os que fazem parte do corpo são importantes e compõem essa unidade. Esse raciocínio nos leva a uma situação diferente, que é uma situação de ver onde estão os nossos pontos mais fortes que Deus nos deu para que eles sejam encaminhados como um canal de bênção na vida de outra pessoa. Por isso, você que faz parte da comunidade da fé, a pergunta é: como é que você pode ajudar? Ninguém é tão limitado que não possa ajudar em nada. Eu tenho ficado impressionado com pessoas com pouca formação, vamos dizer, acadêmica, com limitação física, com uma série de situações onde a gente diz, essa pessoa tem muito mais a receber do que a doar, e não é que essa pessoa surpreende.
Eu me lembro de uma senhora idosa, lá na parte norte do Brasil, sem nenhuma capacidade acadêmica, não sabia nem ler, nem escrever, e ela quebrava ali coco de babaçu, tirada daquela região, e o seu maior desejo era entregar uma oferta missionária. E na sua limitação e simplicidade ela dizia, olha, as bênçãos de Deus vêm dos pés de pau, que nos dá jeito de ajudar as pessoas que vão falar da palavra de Deus. Como é que uma pessoa tem um coração desse jeito? Era de mexer com as emoções de qualquer pessoa. Por isso, a pergunta é, o que Deus deu a você? O que Deus deu a mim? O que a gente tem na nossa capacidade física, artística, de ensino, de misericórdia, o que eu posso fazer? Esse é o oxigênio libertador da nossa vida, fazendo com que a gente tenha esse caminho diferenciado. E o que é espetacular? Que isso é mais difícil quando a pessoa está numa posição onde ele pode ampliar o seu próprio egocentrismo e desfrutar da sua posição favorável. Vamos falar a verdade cá entre nós? Por que uma pessoa que é abençoada financeiramente precisa comprar um automóvel de 500 mil reais? Por que uma pessoa precisa de 3, 4 casas? Tudo bem, a pessoa tem liberdade de fazer isso, mas se você imagina a sua vida limitada num cenário onde a prioridade é o reino de Deus, na necessidade, assim como a crise, o que a gente vai fazer com isso? O que uma pessoa vai fazer com uma bolsa que custa 6 mil reais? O que uma pessoa vai fazer com um relógio que custa 10 mil reais? Faz sentido esse cenário? A pessoa tem liberdade, mas não sei se seria o melhor encaminhamento para os seus recursos. Pois é, olha o que o Neemias faz e ele vai dizer o seguinte, pessoal, querem saber de uma coisa? A grande verdade é, quando eu fui nomeado governador, primeira coisa, a gente parou de comer coisas que tivessem um valor muito elevado. Não tem condições. Diante da crise, do cenário, o pessoal pensando em vender os filhos para poder ter pão. E aí o pessoal, naquelas mesas assim de fechar o comércio, vamos assim dizer, ele diz, não, eu parei de gastar a comida do governador. Olha, mas o pessoal que estava antes de mim, não só eles faziam isso, mas o que eles fizeram? Botaram peso sobre o povo e cobravam desse povo quase meio quilo de prata. Imagina, se o pessoal não tinha nem o que comer, e além de comida e vinho, até os auxiliares oprimiam o povo. E é interessante, o que diz Neemias? Por temer a Deus, não agir dessa maneira. Então a pergunta para nós aqui é essa, né? Quem é que vai resolver a crise dos nossos dias? Aqui Deus vai usar Neemias. A crise dos nossos dias, na verdade, está nas nossas mãos, na minha mão, na sua mão. E quando a gente muda, veja que esses poderosos, os seus auxiliares imitaram o seu comportamento. Não é interessante como certas pessoas criticam tanto a opulência e a postura de certas pessoas numa posição social maior, e quando a pessoa tem a oportunidade, ela imita e faz a mesma coisa. Não é curioso como o caminho é problemático? O que Neemias faz? Neemias muda a rota, ele inverte o vetor. Ele não pensa da maneira como os outros pensavam. E por quê? Porque ele teme a Deus. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira relação com Deus, que está em sintonia com o projeto de Deus, com o reino de Deus, ela se reveste de uma atitude prática marcada por compromisso com a missão, com o altruísmo, com a proposta de fazer diferença no reino de Deus. Ao contrário, Neemias diz, eu mesmo me dediquei, interessante, ao trabalho nesse muro. Quanto
elitismo. Quanta atitude desnecessária. Tem gente que, até para a gente falar com a pessoa, você precisa dizer não sei quantos nomes e títulos na frente, só para marcar esse distanciamento social desnecessário. No caso dos títulos religiosos, então, a gente nem sabe mais o que dizer, né? Tem agora, antes as pessoas, no tempo do apóstolo Paulo era tranquilo, Paulo, né, apóstolo de Cristo, e apóstolo nesse momento significa mandado por Cristo. Não tinha nenhuma ideia de eu sou uma pessoa diferenciada acima dos outros. Aliás, ele gosta de assinar a carta no final e mandando assim a informação que ele é servo de Deus, ele é escravo. E hoje, muitas vezes, você vê pessoas buscando títulos cada vez mais marcados por um diferencial de pretensa superioridade. Não faz sentido. O que a gente vai ver aqui é que Neemias está olhando para o quê? Olhando para a necessidade do trabalho e olhando para o que precisa ser feito. Por isso, ele mesmo vai trabalhar no muro. Imagina, o cara está no palácio da Pérsia, ele vai sujar a mão agora, pegando tijolo aqui, e ainda, né, duvido que as mãos de Neemias estivessem lá muito preparadas para esse tipo de trabalho. Mas ele vai fazer isso, e é interessante, né, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e nós não compramos nenhum pedaço de terra. Aliás, estava barato, podia aproveitar para investir, porque nesse momento a coisa está totalmente complicada. E aí a gente vê tudo o que acontece. Em vez de gastar nota alta nos restaurantes melhores ali, Neemias vai fazer o quê? Ele vai chamar o pessoal para comer na casa dele e ele vai pagar o almoço para todo mundo. E eles comiam à minha mesa, 150 homens, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias uma remessa de vinhos de todo tipo. Ele jamais exigiu a comida destinada ao governador, porque as exigências sobre o povo, ele diz, eram demasiadas. Então, preste atenção. Como é que a gente resolve a crise? A crise dos nossos dias, chamem Neemias. Não se trata de uma coisa que vai acontecer, como se diz, num nível simplesmente sistêmico. Porque se são milhões de pessoas que afirmam ser discípulos de Jesus, se são milhões de pessoas comprometidas com o bem maior, pessoas que têm uma consciência social, espiritual e que querem fazer do mundo um lugar melhor a partir das referências do Evangelho e da Palavra de Deus, se essas pessoas em grande quantidade começam a fazer diferença, meu amigo, é uma coisa impressionante. O cristianismo primitivo começou assim. Não havia lá um governo cristão na terra de Israel ou mesmo na Ásia Menor. Não, pelo contrário, o domínio sobre o povo era cruel do Império Romano, mas essas pessoas estavam fazendo diferença e construindo a comunidade nos seus contextos imediatos a partir desses ensinos do povo de Deus. É tão impressionante ver que os judeus no primeiro século na sinagoga bebiam desse alimento espiritual e social apresentado na Bíblia. E é interessante que é muito difícil imaginar que nesse contexto você tem judeus sendo atraídos para ir para o paganismo, porque o paganismo era legal, a pessoa podia fazer o que quisesse, e muito menos judeus querendo se converter à religião greco-romana. Mas uma quantidade grande de gente de perfil grego, romano, de outros povos, olhavam para a sinagoga, para os ensinos bíblicos e falam, peraí, esse negócio aqui está chamando a nossa atenção. Olha, essas pessoas pensam diferente, olha, o Deus deles tem uma proposta que não é o que a gente conhece, e isso começa a atrair essas pessoas para serem
prosélitos, para serem tementes a Deus. E quando o Messias Jesus chega e isso entra numa dimensão ampla de divulgação da mensagem do Evangelho, então a gente vê o cristianismo primitivo crescendo acentuadamente por causa da qualidade de vida dessas pessoas. Então a minha pergunta hoje é o seguinte: o que você vai fazer da sua vida? O que você faz no momento de crise? Você fica reclamando, metendo a boca em tudo? Você se coloca numa posição assim, digamos, negativa, dizendo, tudo uma porcaria mesmo, não tem jeito e tal, e tipo, vamos jogar a toalha e vamos, né, esquecer e colocar a cabeça em outro lugar para a gente não sentir a dor? Ou você, no nível daquilo que está nas suas mãos, faz diferença? Se alguém de fato comprometido com o reino de Deus está numa posição política, numa posição na área de educação, numa posição empresarial, numa posição como alguém que está num trabalho comum, um operário, no dia a dia, na área de esportes, essa pessoa tem a oportunidade de ser o que Jesus disse que nós somos, ser sal e luz. E o sal, a gente não joga, né, 1 quilo de sal no prato de ninguém, né? Pelo menos se você considerar bem a pessoa, né? Mas sal a gente põe um pouquinho, né? Porque ele só faz a diferença com pouca coisa. É exatamente esse raciocínio que está aqui. Neemias fez toda a diferença na posição de governador, ainda que submisso à autoridade persa maior, ele executou o projeto. E por que isso é tão importante? Porque se você pensar só em você, se você na sua relação com os outros imaginar, eu quero ir ficar numa igreja onde eu tenha vantagem para mim e para minha família. Eu quero num lugar onde, como já tem hoje tantas pessoas que vão num ambiente religioso só para ser servidos. Olha, eu quero um lugar que seja confortável e, sei lá, meus filhos sejam bem tratados. Se você não tem uma visão do reino de Deus, não entende a realidade, se não entender que existe um projeto por trás disso, não se trata só de uma coisa para comodidade pessoal, a gente, sem entender o exemplo de Neemias, a gente só aumenta a crise dos nossos dias. Em vez de solução, a gente se torna problema. E é impressionante a gente ver a comemoração final. Capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Cada geração da história tem a oportunidade de ser bênção diferenciada da parte de Deus. Querem saber a verdade? A crise dos nossos dias, ela faz parte das crises, dos conflitos e porfias que sempre os homens estarão construindo na história. A gente, aqui, pouco tempo atrás, existiu Primeira Guerra Mundial, pouco tempo depois, Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra, uma série de conflitos e problemas, de situações geopolíticas e econômicas terríveis em várias partes do mundo. Chegamos ao século XXI, o drama continua. Nunca vai deixar de existir situações desafiadoras no cenário externo e interno. A diferença é como esse povo de Deus, chamado para anunciar a verdadeira salvação, perdão e abundância de vida, como é que esse povo se comporta? Em vez de a gente simplesmente abrir mão da nossa responsabilidade, a gente é chamado a fazer diferença, a exemplo de Neemias. E olha, eu fico impressionado, porque Jerusalém não é tão pequenina assim. Fazer um muro grande, reforçado, num momento desse,
num prazo limitado que ele tinha diante do rei da Pérsia, com gente desanimada, deprimida, desorganizada, confusa e atacada por inimigos, e conseguir terminar a obra em 52 dias, com as limitações daquele tempo, eu vou dizer a verdade, eu tiro o chapéu para o Neemias. E que no dia de hoje você reflita sobre a sua vida. Não sei quantos anos Deus ainda irá nos dar como oportunidade para ser canal de bênção no mundo. Mas que você abandone o seu negativismo, abandone a sua queixa vazia, abandone o seu possível descompromisso, abandone essa ideia de que a gente pode viver de qualquer jeito, porque as coisas boas que aconteceram para a gente é só para a gente desfrutar mesmo, e que você encaminhe a sua vida na direção da missão para que a gente possa fazer diferença no momento tão complicado que enfrentamos no Brasil e no mundo. E não se esqueça, para a crise dos nossos dias, imitem Neemias. Que Deus nos abençoe. Olá, e esse momento de gratidão, gostaria de realmente agradecer, porque na vida tudo é um momento de gratidão, e em especial nossa vinda aqui para o Brasil, conhecer pessoalmente essa família IBNU que nos acolhe, que nos mostra de perto esse amor, sabe, que Deus tem por nós. Então, realmente é um momento muito especial na nossa vida, e gostaria de convidar a todos para refletir sobre a importância da gratidão na vida de todo mundo. A IBNU tem trabalhado e desenvolvido projetos em várias áreas, na área de apoio humanitário, na área de reforço de educação, na área de treinamento e na área de evangelização em muitos lugares, tanto aqui na cidade de São Paulo, como também em outros estados do Brasil, países vizinhos nossos, e em outros continentes, África, Europa, Ásia. E nós temos recebido muitos feedbacks dos frutos desse trabalho sendo desenvolvido por homens e mulheres que dedicam a sua vida na transformação da situação dessas comunidades. E como corpo de Cristo, como uma comunidade de fé, nós queremos continuar abençoando a vida das pessoas através do nosso trabalho, através das ações que nós temos desenvolvido, e também ampliar para que outros projetos também possam ser abençoados. Você sabe, aqui na IBNU nós já apresentamos alguns projetos, como tivemos nos últimos domingos aí a viagem de um grupo de pessoas aqui da nossa igreja para o sertão do Piauí. Nós também já tivemos atividades ali no Paraguai, pretendemos inclusive abençoar esse ano ainda o Paraguai e também a região amazônica do nosso Brasil. E convidamos você a participar conosco através das suas contribuições, dos seus dízimos e ofertas, daquilo que Deus colocou na sua mão para você gerenciar. E agora você tem a oportunidade também de contribuir com todas essas ações que a IBNU tem realizado. Convido você comigo agora a orar, pedindo que Deus continue nos abençoando, continue nos mostrando, nos dirigindo e também nos dando sabedoria em como devemos cuidar dos recursos que Ele tem colocado em nossas mãos. Pai, nós queremos Te agradecer por tantas bênçãos que recebemos. Se nós fizermos um pequeno exercício, nós conseguimos lembrar de quantas coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado capacidade de produzir, capacidade de gerar recursos, o Senhor tem cuidado de nós, e nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que nós temos e que nós somos deve ser usado para a transformação desse mundo que nós estamos envolvidos, que nós estamos inseridos, porque essa é a missão que nos foi passada pelo Teu Filho Jesus, sermos agentes de transformação, sermos sal e luz no mundo que está na escuridão e que está aí precisando ser salgado por essa palavra tão maravilhosa de transformação. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito continue agindo em nossas vidas, continue nos dando sabedoria
na manutenção desses trabalhos, na utilização desses recursos, na transformação de vidas pelos projetos que a IBNU tem apoiado, projetos que buscam cuidar de pessoas em situação de necessidade e de risco, pessoas que estão aí sofrendo inclusive com problemas de perseguição, de abuso de poder, problemas de exploração sexual, que a IBNU consiga, através dos projetos aqui, alcançar vidas, transformar situações e mudar o cenário dessas pessoas. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor continue dando da sua sabedoria às pessoas que têm lidado com os recursos na igreja, que esses recursos têm sido utilizados para abençoar vidas, possam atingir o seu objetivo, que é abençoar, que é mudar, que é fazer prosperar as pessoas que têm se achegado até nós, as pessoas que têm buscado conforto e alento na Tua Palavra através das mensagens de todos os trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui pela IBNU. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor restaure a situação financeira das famílias que estão passando por dificuldade, que aquelas pessoas que têm buscado, ó Pai, trabalhar, buscado desenvolver a sua vida para gerar recursos, que elas também possam encontrar caminhos, portas que elas possam atravessar para também, com alegria, participarem das contribuições, participarem das ações que a IBNU tem feito. Te pedimos também que o Senhor toque nos corações daquelas pessoas que têm habilidades, que têm capacidades, para que elas utilizem essas habilidades e capacidades para transformar a sociedade em que elas estão inseridas. Assim nós oramos, agradecidos por todas as bênçãos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ai, gente, desculpa esse desastre, tá? Ai, desculpa essa tia Lu, ai. A tia Lu nunca nem estudou música e quer fazer uma banda, ainda sozinha. Ai, ai, ai. Senhor, coloca juízo aqui na minha cabeça. Porque às vezes a gente acha que é capaz de fazer, assim, um monte de coisa sozinho. A gente é capaz de fazer umas doideiras como essa, mas não dá certo, né? Pra isso a gente tem que estudar, tem que correr atrás. E mesmo assim, muitas vezes a gente precisa do outro pra estar conosco, pra gente conseguir fazer alguma coisa, né? Como isso, uma banda. Mas às vezes a gente realmente não tem aquela capacidade, digamos, né? A gente ainda não estudou pra aquilo, não sabe. E às vezes Deus nos capacita. Quando é pra obra dele, Ele vai nos capacitar. Ele vai estar lá conosco, nos ajudando. Isso até me lembra uma história que tá lá na nossa Bíblia. Quando Jesus morreu, né, na cruz por nós, Ele voltou depois e Ele falou para os seus discípulos que eles esperassem pelo poder especial do Espírito Santo. Imagina, os discípulos estavam lá, eles não sabiam exatamente o que seria esse poder especial do Espírito Santo. Eles não sabiam como que ia ser, como que eles iam fazer. Então, quando eles estavam lá reunidos, lá em Jerusalém, com gente de todos os povos, de todas as regiões que estavam lá, cada um falando línguas diferentes, eles sem conseguir se comunicar, se entender entre si, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E foi como línguas de fogo, como está na Bíblia. Era como se, ao mesmo tempo, quando eles estavam falando lá, era como se tivesse um tradutor ao mesmo tempo, como tivesse dublado. Sabe quando a gente vê filme dublado, que a gente não entende o que está falando no original, mas quando bota dublado, a gente entende tudo o que está falando? Era como se isso acontecesse assim, automaticamente. E todos que estavam lá começaram a escutar e entender tudo que os discípulos estavam falando. Olha só isso, gente! Eles não eram capazes, de falar em várias línguas, mas o Espírito Santo de Deus fez com que eles fossem compreendidos em todas as línguas. Nesse dia, Pedro estava lá pregando, ele conseguiu converter mais de 3.000 pessoas. Imagina isso, gente, 3.000 pessoas lá convertidas porque conseguiram escutar e entender a palavra de Deus. É demais, né? Então, olha,
os discípulos não eram capacitados para falar em várias línguas, né? Eles não estavam ainda acostumados com isso de pregar assim. Mas ali, no Pentecostes, Deus fez com que o seu Espírito descesse sobre eles e eles foram capazes. Então Deus consegue nos capacitar quando é para sua obra, quando é para servir a Deus. Muito legal isso, né? Isso faz a gente pensar um pouquinho, né? Porque muitas vezes a gente tem um amiguinho, uma amiguinha perto da gente que às vezes ainda não crê em Deus, ou então tá triste, tá chateado, tá precisando ter um ombro amigo, tá precisando da palavra do Senhor, e às vezes a gente fica com vergonha, né? Às vezes a gente não se sente capaz, sente, eu não estudei ainda tanto. Claro, a gente precisa estudar, a gente tem que estar sempre estudando a Bíblia pra gente conhecer mais e mais e ser cada vez mais capacitados. Mas às vezes nesse momento a gente só precisa acolher o nosso amigo, o nosso próximo e confiar em Deus que Ele vai nos capacitar. Às vezes, se a gente contar só um pouquinho da nossa trajetória com Cristo, desse amor que Ele tem por nós, que a gente sente na nossa vida, isso já vai ajudar aquela pessoa. E Jesus vai nos capacitar. Então, gente, olha que legal. A gente precisa aprender com essa história isso. Que a gente tem sim que estudar, óbvio, mas que Deus pode nos capacitar e Ele vai nos capacitar quando é para a obra do Senhor. Olha, legal, né? Vamos agradecer? Então, Senhor Deus, muito obrigada por em cada dia da nossa vida estar nos capacitando e nos mostrando o seu amor por nós. Que a gente possa levar esse amor adiante e possa trazer mais pessoas para o seu reino. Obrigada, Senhor, por estar sempre olhando por cada um de nós, pela nossa vida, nossa família. Nos capacite, nos oriente, nos guarde e proteja em todos os dias de nossas vidas. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, turminha. Até a próxima. Agora a tia vai estudar um pouquinho de música, tá? Tchau! Atenção, nós queremos pedir a oração de todos para o nosso querido Brasil. Nós teremos a eleição para diversos cargos e funções públicas no dia 2 de outubro, domingo. Nesse dia, em função da eleição, nós não teremos a nossa celebração presencial. A celebração será normal apenas através da celebração online digital. Então nós não nos reuniremos no WTC em função da logística, daquilo que deve acontecer nesse dia, que será um tanto quanto trabalhoso e queremos que todos aí tenham a oportunidade de participar à distância conosco. Então não se esqueçam, dia 2 de outubro, celebração apenas online na IBNU. Sabe aquele livro de sabedoria que a gente precisa para o nosso dia a dia? Então, você encontra aí em Provérbios, e nós estamos ainda com os podcasts de Provérbios e de um livro tão especial que é Hebreus, mas já está terminando, então corre lá para pegar esses últimos momentos, volta e assista desde o início. Mas também eu quero trazer uma novidade. Já no mês que vem, em outubro, que é semana que vem, nós já temos 2 novos podcasts, quartas e sábados, 19 horas, nós vamos ter aí os podcasts de 1ª, 2ª e 3ª João, as cartas de João, e de Amós. Aí vai ser muito especial e vamos poder nos aprofundar nesse conhecimento, no conhecimento da Palavra de Deus. Então vem com a gente, vem estudar, vem participar nos nossos chats ao vivo. Então você é o nosso convidado. Deus abençoe muito. Vem aí uma programação especial diferenciada da IBNU no dia 16 de outubro, aquela Semana da Criança. Então nós vamos ter uma celebração especial de comunhão em Atibaia. E aliás, você que já entregou sua vida ao Senhor, recebeu Cristo Jesus e quer
dar testemunho da sua fé, nossa oportunidade de termos batismos naquele dia especial de comunhão. Então você que nos acompanha online, que já colocou a sua fé em Cristo e não teve oportunidade de ser batizado, esse é o momento em que você poderá confessar publicamente a sua fé conforme aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. E também nesse dia, como vai ser muito especial, teremos Oktober Kids, nossa grande festa de celebração com as crianças aí, lembrando da importância delas na família da fé, no reino de Deus. Não falte, participe, você é convidado para estar conosco ali em Atibaia, no endereço, na informação que segue aí para todos que vão estar conosco. Olá, meu nome é Linda Lee, quero te convidar a participar conosco do encontro que vamos ter nesse domingo, no dia 25 de setembro, a partir das 16 horas no espaço WTC, Business como Missão. Nós vamos pensar juntos a respeito da integração da nossa fé com a nossa carreira, com os nossos negócios, com a nossa profissão. Para isso, nós vamos conhecer então a Dignitate, que é uma ONG que tem se proposto justamente a isso, e também outros cases aqui no Brasil, dessa integração entre fé, entre negócios, com o reino de Deus, cases de impacto social e missionário. Vem com a gente! Obrigado por ter participado de mais uma celebração da IBNU. Nós convidamos você a acompanhar a IBNU nas redes sociais e também naquilo que nós produzimos ao longo da semana. Temos estudos, mensagens, momentos de interagir diretamente com você que faz parte da IBNU, ainda que à distância, e por isso nós pedimos que esteja atentos para o que nós estamos produzindo e também que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Isso certamente é uma forma de você abençoar pessoas queridas, familiares, amigos e compartilhar da mensagem com que nós nos comprometemos como comunidade de fé. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar.
horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti.